Oi, meu nome é Isadora Costa, eu sou aluna do terceiro ano de Meio Ambiente do IFBA, Campus Vitória da Conquista, e hoje vim aqui fazer uma resenha do livro A Viagem da autora Virginia Woolf. E para começar, eu vou falar um pouco de quem foi Virginia Woolf. Ela nasceu em 1822. Foi uma grande escritora, ensaísta e editora inglesa, e foi considerada uma das principais escritoras do século XX. Ela ficou muito famosa por apresentar em suas obras muitas questões políticas, sociais, feministas, e se tornou muito conhecida com a publicação do livro Senhora Dalloway em 1925. É um romance em que ela faz uma crítica à relação patriarcal da sociedade inglesa daquela época. Ela também mostra no livro a dificuldade que a mulher tem em conquistar o seu espaço na sociedade, porque naquela época havia pouco acesso à educação e também as mulheres sofriam muita opressão. Em 1915, Virginia publicou seu primeiro romance, que é o livro que eu vou resenhar hoje, que é o livro A Viagem. A ideia dessa obra surgiu em 1904, logo após Virginia realizar um cruzeiro juntamente com a sua família. Essa obra ela levou cerca de 9 anos para ser escrita. Todo esse tempo se dá porque Virginia passou por muitas coisas na sua vida. Ela tinha perdido a sua mãe, ela, logo que chegou dessa viagem, viu seu pai falecer. Em 1906, ela também viu seu irmão falecer. Então, diante de tantas perdas, tantos problemas que ela passou, ela acabou entrando em depressão e também passou a sofrer de estresse emocional. Ela foi internada diversas vezes por causa dos seus problemas psicológicos e Virginia viu na literatura uma forma de colocar para fora todos os seus sentimentos, todas as suas mágoas, os seus traumas, também as suas felicidades, as coisas boas que aconteciam. Essa obra ela pode ser considerada meio que uma autobiografia da autora, já que quando você estuda a biografia de Virginia e você lê o livro, você vê que há muita relação entre a ficção e a realidade. O enredo conta a história de Rachel, que é uma jovem que perdeu a sua mãe e que foi viajar juntamente com seu pai e com seus tios em um navio. Então, logo aí nesse começo dá pra gente ver que tem muita relação com a vida de Virginia e a vida da protagonista Rachel. Rachel era pianista e ela adorava ler. Então ela vivia naquela bolinha dela, apenas dentro de casa. E nessa viagem, a tia Ellen dela passou a ver que Rachel tinha uma idade mental muito mais nova do que realmente a idade dela. Viu que ela era muito inocente. Ela foi criada pelas tias do seu pai e foi criada de uma maneira muito conservadora. Então, ela nunca havia beijado um rapaz, ela nunca tinha saído com pessoas da sua idade para ter um círculo de convivência. Então, ela desconhecia muito das coisas básicas que aconteciam, do que acontecia uma relação entre homem e mulher. Ela viu nessa viagem a oportunidade de criar a sobrinha por um tempo, por alguns meses, enquanto o pai dela voltava para a Europa, e também ensinar a ela algumas coisas. Foi aí que Rachel conheceu muitas pessoas e passou a abrir mais a sua mente, conhecendo outras culturas, outras pessoas. E uma dessas pessoas que ela conheceu foi Terence, que é um escritor de 27 anos. Então, eles dois começaram a nutrir sentimentos um pelo outro. Ele passou a gostar muito dela, a ficar encantado por ela e ela também encantada por ele. Aí, Rachel passa a amadurecer um pouco mais, ela amadurece um pouco a sua mente e começa a criar planos para o futuro. E muitos desses planos, eles envolviam Terence, ela queria muito se casar com ele. Toda a trama, ela gira em volta deles dois, da vida de Rachel, dela conhecendo essas novas pessoas, do romance dela com Terence. Mas apesar de ser assim um romance bem clássico, um dos traços que nós podemos ver de literatura contemporânea nesse livro é que ele traz muitos debates interessantes para aquela época. Lá, Virginia ela aponta
o universo das artes, tudo o que acontecia no meio daquele universo, já que a protagonista era pianista e tinha Tereme, que era um escritor. Então ela trouxe muito disso, da música, da literatura. Outra coisa muito importante que ela trouxe foi para mostrar o mundo machista daquela época. Ela apontou muito, ela criticava muito isso, de como o mundo era muito machista, de como a sociedade europeia era machista naquela época, de como era o papel da mulher, que a mulher ela servia apenas para criar os filhos, ter muitos filhos, criar eles, cuidar da casa. Também, nesse livro, nós podemos ver o preconceito que havia entre as classes naquela época. A nobreza britânica, ela se sentia muito superior às outras classes, então é outro debate que traz o livro. Então, apesar de ser esse romance clássico, de ser um pouco uma história bem clichê, ele traz dentro dele alguns debates muito interessantes. E é isso que mostra um forte traço da literatura contemporânea. Eu escolhi esse livro por ser um romance e eu sou totalmente apaixonada por romances. E sim, eu indico muito ele para quem queira ler. É muito legal você ver como Virginia escreveu o seu primeiro livro, né, a sua primeira obra, e como toda aquela essência que tem na primeira obra, ela perdura pelos outros livros que ela escreveu, e de como também ela evoluiu a sua escrita, ela evoluiu o jeito de contar as histórias. É muito interessante para a gente ver que mesmo passando por tantos problemas, assim como ela passou, tendo tantos problemas psicológicos, sendo internada diversas vezes, ela conseguia colocar na literatura algo único, ela conseguia escrever de uma forma que cativa o leitor, que faz com que a gente se apaixone pelo livro, que a gente queira saber logo qual vai ser o fim. Mesmo sendo um livro muito grande, é um livro que passa muito rápido, que quando você vê, você já terminou de ler, por ter uma história que mexe com você, que te envolve na história. Então isso é muito interessante e eu indico muito esse livro para quem gosta de romances. Então essa foi a resenha do livro A Viagem. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou do livro. Se você gostou da resenha, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no canal. É isso, um beijão e até a próxima!